Nas profundezas do solo congelado da Rússia, encontra-se uma mega-estrutura pré-histórica mais antiga que qualquer civilização conhecida. Suas paredes são esculpidas com uma precisão que nenhuma ferramenta antiga seria capaz de alcançar, e seu propósito permanece desconhecido. Os cientistas estão aterrorizados não pelo que veem, mas pelo que não conseguem explicar. Algo ancestral se esconde nas profundezas e desafia toda a lógica. A misteriosa passagem montanhosa da Rússia. No sul da Rússia, existe uma região misteriosa e bela, conhecida como Kabardия-Balkária. Localizada na cordilheira do Cáucaso Norte, abriga alguns dos picos mais altos da Europa, como o Monte Elbrus, com mais de 5.500 metros de altitude. Mesmo no verão, o cume do Monte Elbrus permanece coberto de neve, brilhando sob o sol como um protetor da paisagem ancestral. A região é repleta de cristas íngremes, vales profundos, rios caudalosos e florestas densas, onde a luz do sol luta para alcançar o solo. A Kabardия-Balkária é reconhecida há muitos anos como uma terra deslumbrante e agreste. A paisagem é desafiadora, e seus habitantes são marcados por resiliência e coragem. Aqueles que se aventuraram pelo Cáucaso frequentemente descreveram seu poder bruto, seu charme solitário e a bravura dos moradores locais. Assim como a região do Cáucaso, em geral, a Kabardия-Balkária é uma mistura de diversos grupos étnicos, cada um com tradições, línguas e práticas culturais únicas. Em conjunto, eles preservaram inúmeros mitos e contos que revelam os mistérios ocultos nas imponentes montanhas. Os antigos contos populares da Kabardия-Balkária não falam apenas de espíritos da montanha e heróis ancestrais. Eles também mencionam coisas misteriosas como túneis escondidos, cavernas sem fim e cidades subterrâneas que supostamente foram construídas em tempos antigos. Algumas histórias mencionam comunidades que viviam no subsolo para escapar de inimigos percorrendo túneis escuros que serpenteavam pela terra. Outros contos descrevem longas passagens de pedra que pareciam perfeitas demais para serem naturais, sugerindo que foram esculpidas por mãos habilidosas com ferramentas avançadas. Essas histórias foram transmitidas de geração em geração, compartilhadas ao redor de fogueiras em noites frias, preservadas ao longo dos séculos e, por fim, documentadas em coleções de folclore local. Enquanto alguns consideravam essas histórias apenas mitos divertidos, outras pessoas acreditavam que elas guardavam uma verdade mais profunda a ser descoberta. No século XX, o interesse por essas histórias aumentou. Exploradores, cientistas e historiadores começaram a examinar a região do Cáucaso para desvendar os mistérios ocultos em suas montanhas. Durante a era soviética, muitas pesquisas foram realizadas na área devido à abundância de recursos naturais, como petróleo, minerais e outros materiais valiosos. Apesar do extenso mapeamento e pesquisa, grandes partes da região permaneceram inexploradas e pouco compreendidas. Os moradores locais mantiveram vivas as antigas histórias falando sobre poços estreitos que penetravam profundamente na rocha, passagens que pareciam perfeitas demais para serem naturais e blocos de pedra perfeitamente alinhados que lembravam tijolos. A mistura de histórias tradicionais e formações naturais misteriosas despertou o interesse de cientistas dispostos a combinar investigação científica com fenômenos desconhecidos. Um desses pesquisadores foi Artur Dzemukov, um espeleólogo russo que desde jovem era fascinado pelo mundo subterrâneo. Dzemukov dedicou grande parte de sua vida à exploração e pesquisa de cavernas por toda a Rússia, movido pela curiosidade de descobrir o que se escondia sob a superfície da Terra. No final da década de 2000, Dzemukov já era conhecido por sua determinação e coragem incansáveis, aventurando-se bravamente em algumas das áreas mais isoladas e perigosas do país. Dzemukov se diferenciava por acreditar
que as histórias antigas poderiam conter informações importantes. Enquanto outros cientistas consideravam o folclore apenas histórias inventadas, ele o via como uma fonte valiosa de pistas. Ele gostava de misturar histórias tradicionais com informações científicas, acreditando que, ao compará-las cuidadosamente, poderia revelar descobertas surpreendentes. Também analisou antigos documentos militares da Segunda Guerra Mundial, na esperança de encontrar referências ocultas que pudessem estar relacionadas a lendas locais. Em 2011, Dzemukov decidiu concentrar-se no Monte Carora, um pico isolado na Kabardия-Balkária. Ele tomou essa decisão propositalmente após ouvir histórias de moradores sobre um misterioso poço vertical nas montanhas. Além disso, antigos relatos da época da guerra indicavam que soldados alemães haviam demonstrado curiosidade por aquele mesmo local durante a campanha do Cáucaso em 1942. Após considerar essas diferentes informações, Dzemukov acreditou que havia algo estranho escondido naquelas montanhas. Ele não queria apenas encontrar mais uma caverna. Queria verificar se as histórias sobre estruturas subterrâneas construídas pelo homem eram verdadeiras. Considerava o Cáucaso um lugar de beleza natural e, ao mesmo tempo, um repositório de história possivelmente contendo pistas sobre civilizações antigas. Para alcançar esse objetivo, providenciou seus equipamentos, ferramentas de escalada e alguns membros de equipe confiáveis. Eles se certificaram de planejar bem, sabendo que a paisagem seria difícil e a viagem árdua. Em 2011, após muita preparação, Dzemukov finalmente chegou ao Monte Carora. Ele encontrou algo incrível na encosta rochosa, uma estreita abertura vertical na pedra que havia permanecido oculta pela vegetação e pela erosão durante séculos. Essa abertura não era grande, mas penetrava profundamente na montanha em linha reta. A maioria das entradas de cavernas tem uma aparência áspera e irregular, mas esta era lisa e bem definida, como se tivesse sido esculpida intencionalmente. A câmara secreta abaixo de Carora. Arur Dzemukov parou em frente à estreita entrada de Carora, sabendo que o que havia lá dentro não era como uma caverna comum. A abertura era pequena no topo, mas descia verticalmente para a escuridão. Parecia mais uma obra humana do que natural. O poço parecia ter sido esculpido intencionalmente na montanha. As medições iniciais sugeriam que ele descia cerca de 40 metros, quase à altura de um prédio de 12 andares. Dzemukov e sua equipe tiveram que se preparar cuidadosamente para chegar ao fundo em segurança. Eles se certificaram de fixar bem as cordas, verificar seus equipamentos de escalada e planejar cada movimento, pois um erro poderia ser fatal. A descida começou lentamente, com cada alpinista descendo cuidadosamente pelo poço vertical. O ar ficava mais frio à medida que desciam e o espaço se tornava mais confinado. Seus ombros roçavam nas paredes de pedra lisa e as cordas rangiam sob a tensão. Embora fisicamente cansativo, o ambiente peculiar os fazia esquecer o cansaço. Ao contrário das cavernas naturais, as paredes eram planas retas e incrivelmente lisas. Na penumbra dos faróis, as superfícies de pedra brilhavam fracamente, sem qualquer sinal das irregularidades usuais causadas pela água ou rocha derretida. As linhas nas paredes eram perfeitamente paralelas, nítidas e uniformes. À medida que a equipe se aprofundava no poço, tornava-se cada vez mais evidente que não se tratava de uma formação natural. As paredes do poço foram meticulosamente trabalhadas, refletindo a luz de maneira precisa e criando sombras distintas. Cada aspecto do poço parecia cuidadosamente planejado e medido. Até mesmo Dzemukov, um espeleólogo experiente, ficou impressionado com o que viu. A equipe continuou a descida por mais de 1 hora, totalmente concentrada na tarefa. A queda vertical, aparentemente interminável, criava uma atmosfera tensa com o som das cordas deslizando
e dos fechos metálicos estalando, ecoando pelo espaço confinado. O risco de um pequeno erro levar a uma queda perigosa era iminente, já que o poço estreito oferecia pouca margem para correção. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, suas lanternas alcançaram o fundo e o que viram os fez parar. A pequena passagem em que estavam levava repentinamente a uma grande sala subterrânea. A mudança repentina de tamanho foi tão surpreendente que eles pararam e ficaram olhando fixamente para o que estava diante deles. A sala se estendia em todas as direções, e o teto tinha quase 36 metros de altura, imponente sobre eles como o interior de uma catedral. Não era um pequeno espaço escondido. Era uma grande área subterrânea, isolada do mundo exterior. As lanternas revelaram detalhes ainda mais incríveis. As paredes não eram feitas de pedras irregulares espalhadas, mas de enormes blocos retangulares. Cada bloco tinha lados lisos e cantos perfeitos, encaixando-se perfeitamente. Alguns blocos eram tão grandes que se acreditava pesarem mais de 200 toneladas, muito mais pesados do que o esperado em uma montanha. No entanto, estavam dispostos de forma organizada e perfeita. As juntas entre eles eram tão precisas que era difícil distinguir onde um bloco terminava e outro começava. Os exploradores ficaram maravilhados com a perfeição com que os blocos se encaixavam. Parecia que as pedras haviam sido colocadas intencionalmente sem qualquer espaço entre elas. À medida que a equipe explorava a câmara, descobriu mais detalhes. Alguns dos blocos de pedra eram verticais como pilares, parecendo sustentar o teto alto. Essas formas semelhantes a colunas davam ao lugar uma sensação de robustez e planejamento. Havia passagens estreitas que se ramificavam do salão principal, mas eram apertadas e de difícil acesso. Até mesmo o membro mais baixo da equipe teve dificuldade para passar. As paredes desses corredores eram lisas e os cantos onde se encontravam eram precisos e afiados. A equipe percebeu que esses eram cortes deliberados, não rachaduras naturais na rocha. Quanto mais examinavam, mais a câmara inteira transmitia uma sensação de precisão e importância que não podia ser ignorada. Tudo ali parecia reto, nivelado e intencional. A maioria das cavernas na natureza tem pisos irregulares, túneis curvos e formas atípicas devido à erosão. Mas em Cahora não havia tais características. Em vez disso, cada superfície parecia ter sido feita propositalmente, cada aresta cuidadosamente medida. Era como se as pessoas tivessem moldado a montanha há muito tempo, embora não houvesse evidências disso na área. Contudo, ao lado da admiração, também havia uma sensação de perigo. Eles já haviam passado mais de 1 hora descendo, e a subida seria ainda mais desafiadora. O precipício vertical acima deles exigia concentração e força absolutas para subir, pois qualquer erro poderia ter consequências fatais. Apesar de ser espetacular, a câmara não era um local seguro. Faltava-lhe luz natural. A circulação de ar era mínima e possuía apenas uma saída estreita. A atmosfera era estagnada, opressiva e silenciosa, intensificando o estresse dos exploradores. Cada ruído, fosse o gotejar da água ou o movimento dos equipamentos, parecia reverberar interminavelmente por todo o vasto espaço. Sob a luz tênue de suas lâmpadas, Ahur Jamukhov e sua equipe descobriram algo mais extraordinário do que apenas uma caverna. O misterioso Poço de Carahora. Quando a notícia sobre o Poço de Carahora se espalhou, despertou imediatamente o interesse de pesquisadores, exploradores e historiadores. Muitos logo compararam essa estrutura misteriosa à Grande Pirâmide de Gizé, uma das maravilhas antigas mais notáveis do mundo. As paredes retas e perfeitas descobertas no coração das montanhas do Cáucaso lembravam a grande galeria da pirâmide, onde enormes blocos de pedra eram encaixados com notável precisão e juntas quase invisíveis. Será que essas civilizações compartilharam conhecimentos arquitetônicos avançados a grandes distâncias em um passado remoto? É possível que tenha existido alguma conexão entre elas que tenhamos esquecido.
À medida que os pesquisadores debatiam essas ideias novas, teorias surgiram sobre a função real do Poço de Carahora. Alguns especialistas propuseram que ele poderia ter sido um componente de uma estrutura subterrânea maior destinada a servir como sistema de ventilação. Outros acreditavam que ele não era para uso humano, mas sim uma passagem ou câmara de energia capaz de controlar o som ou forças naturais de maneiras misteriosas ainda desconhecidas pela ciência. Alguns pesquisadores tiveram ideias mais ousadas. Eles sugeriram que o Poço de Carahora poderia ter sido a base de uma enorme pirâmide que desabou ou foi soterrada. De acordo com essa crença, o que vemos hoje poderia ser a base sólida de uma grande estrutura que outrora esteve visível. Além disso, alguns acreditavam que o poço poderia ter sido um antigo gerador que extraía energia da Terra. Essas teorias ambiciosas não podiam ser ignoradas, pois as superfícies do poço eram lisas com ângulos geométricos e simetria quase perfeita que não pareciam naturais. Em vez disso, sugeriam um propósito e um projeto que iam além do que a geologia poderia explicar. O mistério de Carahora tornou-se mais interessante quando pesquisadores investigaram eventos da Segunda Guerra Mundial. Nas décadas de 1930 e 1940, nazistas de alta patente ficaram fascinados por crenças ocultistas e mitos antigos. Heinrich Himmler, líder da SS, fundou um grupo chamado Ahnenerbe. Embora seu objetivo inicial fosse estudar a ancestralidade da raça ariana, seu verdadeiro propósito era explorar lendas antigas, tradições secretas e civilizações perdidas em todo o mundo. A organização Ahnenerbe enviou equipes de pesquisa a locais como o Tibete e o Oriente Médio em busca de uma terra mítica conhecida como Shambhala. A lenda conta que Shambhala era um reino subterrâneo oculto onde o conhecimento ancestral e a tecnologia avançada eram protegidos por uma civilização antiga. Os líderes da Alemanha nazista acreditavam que a descoberta desse lugar misterioso não só validaria suas crenças, como também lhes daria acesso a poderes sobrenaturais que poderiam auxiliá-los em sua busca pela vitória na guerra. Em 1942, o exército alemão iniciou a Operação Edelweiss para tomar o controle da região do Cáucaso rica em petróleo. A operação tinha como objetivo garantir o suprimento de combustível para as forças armadas alemãs, mas alguns acreditam que ela possuía uma motivação secreta. Alguns pesquisadores afirmam que os nazistas também buscavam sítios arqueológicos ligados às suas crenças misteriosas na região. Naquela época foram relatadas inscrições de suásticas em rochas perto do Pico Carahora, próximo à entrada do poço. O significado exato desses símbolos ainda não está claro. Alguns acreditam que eram apenas marcas feitas por soldados para demarcar seu território, enquanto outros acreditam que estavam ligadas a estudos ocultistas realizados por equipes nazistas nas montanhas. Independentemente disso, a presença dessas gravuras adicionou um novo elemento misterioso e sinistro, sugerindo que os alemães podem ter estado no local muito antes de ser redescoberto por exploradores modernos. A suástica, encontrada perto de Carahora, tem significado histórico. Esse símbolo existe há muito tempo em várias partes do mundo, bem antes de ser usado pelos nazistas. Na Ásia Central e no Cáucaso, a suástica é um símbolo de vida, energia e ciclos da natureza há milhares de anos. Descobertas arqueológicas e histórias locais da região falam sobre civilizações antigas que prosperaram nas montanhas em tempos remotos. Muitas pessoas acreditam que a presença de suásticas antigas e novas no mesmo local não é mera coincidência. Elas pensam que Carahora pode ter tido importância histórica, estando ligada a antigos construtores com conhecimento avançado e a grupos modernos que buscam desvendar seus segredos. O Poço de Carahora é um sítio arqueológico misterioso que intriga especialistas há anos. Seu design incomum contraria as explicações tradicionais, seu passado está envolto em segredos de guerra e seu verdadeiro propósito permanece um mistério.
O poço que se recusava a ser explicado. A forte semelhança entre o poço de Kara-Hora e as estruturas do Antigo Egito levou a ampla especulação. As pessoas começaram a se perguntar se os construtores do poço teriam aprendido com os egípcios, o que levantou dúvidas sobre o que pensávamos saber sobre a história antiga. Será que eles teriam compartilhado conhecimento arquitetônico avançado a grandes distâncias em um passado remoto? Seria possível que tenha existido uma conexão entre essas civilizações que tenhamos esquecido? À medida que os pesquisadores discutiam essas ideias, novas teorias surgiram sobre a função real do Poço de Kara-Hora. Alguns especialistas propuseram que ele poderia ter sido um componente de uma estrutura subterrânea maior destinada a servir como sistema de ventilação. Outros acreditavam que não se destinava ao uso humano, mas sim a uma passagem ou câmara de energia capaz de controlar o som ou forças naturais de maneiras misteriosas ainda desconhecidas pela ciência. Alguns pesquisadores tiveram ideias mais ousadas. Sugeriram que o Poço de Kara-Hora poderia ter sido a fundação de uma enorme pirâmide que desabou ou foi soterrada. Segundo essa crença, o que vemos agora poderia ser a base sólida de uma grande estrutura que outrora era visível. Além disso, alguns acreditavam que o poço poderia ter sido um antigo gerador que extraía energia da Terra. Essas teorias ambiciosas não podiam ser ignoradas, pois as superfícies do poço eram lisas com ângulos geométricos e simetria quase perfeita, que não pareciam naturais. Em vez disso, sugeriam um propósito e um desígnio que iam além do que a geologia podia explicar. O mistério de Kara-Hora tornou-se mais interessante quando os pesquisadores investigaram eventos da Segunda Guerra Mundial. Nas décadas de 1930 e 1940, altos funcionários nazistas ficaram fascinados por crenças ocultistas e mitos antigos. Heinrich Himmler, líder da SS, fundou um grupo chamado Ahnenerbe. Embora seu objetivo inicial fosse estudar a ancestralidade da raça ariana, seu verdadeiro propósito era explorar lendas antigas, tradições secretas e civilizações perdidas em todo o mundo. A organização Ahnenerbe enviou equipes de pesquisa a locais como o Tibete e o Oriente Médio em busca de uma terra mítica conhecida como Shambhala. Diz a lenda que Shambhala era um reino subterrâneo, oculto, onde conhecimentos ancestrais e tecnologia avançada eram protegidos por uma civilização antiga. Os líderes da Alemanha nazista acreditavam que a descoberta desse lugar misterioso não só validaria suas crenças, como também lhes daria acesso a poderes sobrenaturais que poderiam auxiliá-los em sua busca pela vitória na guerra. Em 1942, o exército alemão iniciou a Operação Edelweiss para tomar o controle da região do Cáucaso rica em petróleo. A operação tinha como objetivo garantir o fornecimento de combustível para o exército alemão, mas alguns acreditam que havia um motivo secreto. Alguns pesquisadores afirmam que os nazistas também buscavam sítios arqueológicos ligados às suas crenças misteriosas na região. Naquela época, houve relatos de suásticas entalhadas em rochas perto do Pico Kara-Hora, próximo à entrada do poço. O significado exato desses símbolos ainda não está claro. Alguns acreditam que eram apenas marcas feitas por soldados para demarcar seu território, enquanto outros acreditam que estavam ligados a estudos ocultistas realizados por equipes nazistas nas montanhas. Independentemente disso, a presença dessas gravuras adicionou um novo elemento misterioso e inquietante ao local, sugerindo que os alemães podem ter estado lá muito antes de ser redescoberto por exploradores modernos. A suástica encontrada perto de Kara-Hora tem significado histórico. Esse símbolo existe há muito tempo, em várias partes do mundo, antes mesmo de ser usado pelos nazistas. Na Ásia Central e no Cáucaso, a suástica é um símbolo de vida, energia e ciclos da natureza há milhares de anos.
Descobertas arqueológicas e histórias locais da região falam sobre civilizações antigas que prosperaram nas montanhas em tempos remotos. Muitos acreditam que a presença de suásticas antigas e novas no mesmo local não é mera coincidência. Acreditam que Carahora pode ter tido importância histórica, estando ligada a antigos construtores com conhecimento avançado e a grupos modernos que buscam desvendar seus segredos. O Poço de Carahora é um sítio arqueológico misterioso que intriga os especialistas há anos. Seu formato incomum contraria as explicações tradicionais. Seu passado está envolto em segredos de guerra e seu verdadeiro propósito permanece um mistério. O mistério aterrador dos sítios pré-históricos da Rússia. Os cientistas temem a mega-estrutura subterrânea pré-histórica na Rússia, não apenas pelo que ela é, mas pelo que ela pode significar. A discussão sobre o Poço de Carahora gira em torno da questão de se ele foi construído por pessoas ou criado naturalmente, e o que isso pode nos dizer sobre a história da Terra. Ambas as opções são preocupantes e levantam questões sem resposta para a ciência. Se o poço for artificial, isso pode indicar algo ainda mais incrível do que o previsto. Sugere que uma misteriosa civilização antiga pode ter prosperado na região do Cáucaso muito antes do Egito ou da Mesopotâmia. A imensidão da estrutura é de tirar o fôlego. Na câmara existem blocos maciços que pesam mais de 200 toneladas. As paredes parecem lisas e polidas, como se tivessem sido esculpidas com ferramentas avançadas. Criar algo com detalhes tão precisos exigiria mais do que apenas força física. Exigiria tecnologia avançada como máquinas, ferramentas e conhecimentos de engenharia que se acreditava não existirem na antiguidade. O corte e o encaixe precisos desses grandes blocos sugerem um domínio de técnicas que se pensava terem sido desenvolvidas muito mais tarde. Este conceito desafia nossa compreensão atual de quando as práticas complexas de engenharia começaram. Se pessoas construíram este edifício subterrâneo, isso afetaria nossa compreensão da história da civilização. Sugere que partes significativas da história humana desapareceram épocas de progresso e criatividade que foram esquecidas antes mesmo do surgimento das primeiras civilizações com escrita. Essa ideia por si só desafia os fundamentos da arqueologia e da história. O mistério se aprofunda porque não há evidências que a sustentem. Arqueólogos geralmente encontram vestígios de vida ou atividade em sítios arqueológicos como cerâmica, ferramentas em talhes ou fuligem de tocha. No entanto, nada disso foi encontrado em Carahora. Não há ferramentas, artefatos ou marcas de uso cotidiano. Parece que o local nunca foi destinado à habitação humana. A ausência de conteúdo torna a estrutura ainda mais misteriosa. Se foi construída por pessoas, certamente não foi para ser uma casa, um túmulo ou uma mina. O projeto parece ter um propósito, mas não para a vida cotidiana. Pode ter tido um propósito técnico ou prático que ainda desconhecemos. Para alguns pesquisadores, a ausência de sinais normais é mais perturbadora do que a sua presença teria sido. Sugere intenção e inteligência, mas de um tipo que não conseguimos compreender. Se o Poço de Carahora não for artificial, mas sim natural, isso aumenta o mistério. Embora uma explicação natural possa parecer reconfortante. À primeira vista, ela também apresenta desafios. Geólogos sabem como cavernas e túneis são formados por processos como erosão hídrica, atividade tectônica e fluxos vulcânicos. No entanto, nenhum desses processos explica as paredes perfeitamente retas, os cantos agudos e os blocos que se encaixam com precisão observados no Poço de Carahora. Embora padrões naturais como colunas de basalto possam parecer geométricos, eles não são tão precisos ou suaves. Essas formações são ásperas e irregulares, apesar de sua aparência impressionante. Em comparação, o Poço de Carahora apresenta alinhamento e características que lembram construções feitas pelo homem e não processos naturais.
Ele não se encaixa em nenhuma categoria reconhecida de formação natural. Se o poço tivesse sido criado naturalmente, seria uma ocorrência geológica nova e desconhecida, nunca antes vista em nenhum lugar do mundo. Essa descoberta colocaria em xeque nosso conhecimento atual sobre formações rochosas e o funcionamento da crosta terrestre. Sugeriria que nosso planeta poderia ser capaz de criar formações que ainda não compreendemos. É por isso que os cientistas estão preocupados com o poço de Corrohora. Não se encaixa perfeitamente em nenhuma das explicações que já temos. Se foi feito por pessoas, precisamos repensar a história. Se formou espontaneamente, precisamos questionar os princípios básicos da geologia. Ambas as opções deixam grandes lacunas em nossa compreensão, o que pode ser um desafio para a ciência, pois demonstra o quanto ainda desconhecemos sobre o nosso mundo. Alguns pesquisadores estão preocupados com o que podem encontrar se investigarem mais a fundo. Eles querem saber quem construiu a estrutura e para onde essas pessoas foram. Eles também se perguntam por que não há vestígios dos construtores em outros lugares. Se a estrutura for natural, eles têm curiosidade sobre as forças que poderiam moldar as rochas com tanta precisão. Eles também se perguntam se essas forças poderiam ser encontradas em outros lugares subterrâneos. Em ambas as situações, as consequências são perturbadoras. Cada possível solução gera mais perguntas do que resolve. O mistério silencioso do Poço de Corrohora. As pesquisas sobre o Poço de Corrohora foram interrompidas hoje. Muitas pessoas acreditavam que cientistas, arqueólogos ou organizações governamentais investigariam o local após as primeiras explorações. No entanto, essas esperanças foram diminuindo gradualmente. Nenhum estudo oficial ou verificado foi divulgado. Não existem mapas detalhados, artigos revisados por pares ou pesquisas científicas oficiais que possam nos dar informações sobre o que está abaixo da superfície. Essa falta de pesquisa aprofundada manteve Corrohora fora dos holofotes, levando a um silêncio misterioso que intriga o público e decepciona os cientistas. Os cientistas são prejudicados pela falta de apoio das instituições, o que dificulta o progresso. Eles não conseguem tirar conclusões sem dados. No entanto, para o público, essa falta de informação intensificou o mistério. A incerteza transformou Corrohora em um centro de imaginação e especulação. Cada pergunta sem resposta leva a novas teorias, alimentando ainda mais a curiosidade. As únicas coisas que restam hoje são fragmentos do que um dia foi considerado uma descoberta promissora. Fotografias tiradas por Alexander Splashnov revelam formas geométricas e superfícies muito lisas no interior do poço. Algumas pessoas acham que essas formas são perfeitas demais para serem naturais, enquanto outras acreditam que ainda poderiam ter sido criadas por processos geológicos naturais. As histórias ligadas a Arur Zamukhov, o homem que inicialmente investigou o poço, e as tragédias que se seguiram à sua descoberta, também fazem parte da narrativa. Esses contos se entrelaçam com as antigas lendas locais da região do Cáucaso sobre cidades subterrâneas construídas por civilizações que desapareceram na história. Em conjunto, essas peças criam um quadro fascinante, porém incompleto. Atualmente, a maior parte da discussão sobre Corrohora ocorre na internet. As pessoas utilizam diversas plataformas para falar sobre o assunto e examinar todas as evidências relacionadas a ele. Alguns acreditam que Corrohora seja uma estrutura antiga construída por humanos usando métodos avançados muito antes do que se conhece na história. Por outro lado, há quem duvide disso e pense que seja apenas uma estranha formação natural. Ambos os lados compartilham suas próprias interpretações com base em algumas fotos, descrições e informações limitadas disponíveis. Como resultado, Corrohora ainda é tema de conversas por meio de imagens, histórias transmitidas oralmente e debates online que mantêm o mistério vivo. Se os cientistas confirmassem que Corrohora foi construída pelo homem, o impacto seria enorme. Ela se tornaria a maior estrutura antiga já encontrada, maior e mais complexa do que qualquer outra.
Os enormes blocos subterrâneos levariam os especialistas a reconsiderar a história da humanidade. A descoberta alteraria a cronologia da tecnologia avançada em milhares de anos, desafiando o que sabemos sobre as primeiras civilizações. Escolas, museus e livros didáticos precisariam atualizar a narrativa do desenvolvimento humano. Muito antes do Egito da Mesopotâmia ou de qualquer outra civilização antiga, existiram construtores habilidosos tão bons quanto ou até melhores que os engenheiros de hoje. Essa descoberta chocaria os arqueólogos e nos faria repensar como os humanos evoluíram ao longo do tempo. Nos perguntaríamos quem eram esses construtores, como construíam com tamanha precisão e por que sua sociedade desapareceu sem deixar vestígios. Isso nos faria questionar tudo o que pensávamos saber sobre história e progresso humano. No entanto, apesar da falta de evidências e explicações em torno de Corrohora, seu impacto permanece significativo. Ao longo da história, os humanos sempre foram fascinados por coisas que não são facilmente compreensíveis. Os mistérios das pirâmides do Egito, das estátuas da Ilha de Páscoa e das ruínas antigas de Stonehenge continuam a cativar nossas mentes. Embora Corrohora talvez não alcance o mesmo nível de renome, cumpre um propósito semelhante ao despertar curiosidade e fascínio. Simboliza a eterna busca humana para descobrir, indagar e sonhar com as profundezas desconhecidas da Terra. Corrohora é considerada especial por muitos devido às questões não respondidas que suscita. O mistério que a envolve é mais significativo do que qualquer resposta específica, pois destaca a vastidão do nosso mundo e as muitas incógnitas que ainda existem. Corrohora, localizada nas montanhas do Cáucaso, simboliza a curiosidade, o medo e a imaginação humanos. Seja uma formação natural ou artificial, ela serve como um lembrete de quanto ainda temos a descobrir sobre o nosso planeta e o nosso passado. A ignorância sobre algo pode manter a busca em andamento. Ajuda a manter nossas mentes abertas e nossos corações curiosos. O mistério de Corrohora ainda suscita a pergunta que sempre foi feita: o que está escondido por baixo e como isso nos afeta.